Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para mostrar a vocês alguns recursos disponíveis, né, no Google Formulários. O exemplo que eu tenho a apresentar a vocês é uma avaliação que eu produzi e apliquei, os alunos responderam e agora vamos à correção. Muitos sabem que o Google Formulários ele tem diversas funções. E hoje eu quero focar com vocês a questões subjetivas, ou seja, as questões que você pode elaborar para o aluno responder digitando, colocando a opinião ou explicando algo. É importante que, além das questões objetivas, uma avaliação também, ou uma atividade tenha questões abertas para o aluno expressar o seu pensamento e a gente analisar o raciocínio sobre determinado tema, assunto ou compreensão do conteúdo que foi trabalhado. Então aqui eu vou em respostas, clico, eu tenho 25 respostas coletadas, não está mais aceitando, né? Eu coloquei para não citar mais respostas, e nós vamos analisar aqui agora que tem um resumo, onde apresenta todo o que foi respondido no geral, tem a pergunta, que é a pergunta individual, mas o que interessa para a gente aqui é analisar as respostas todas individualmente. Aí eu clico em individual. Quando eu clico em individual, aparece aí, né, gente, por a prova inteira ou a avaliação inteira por aluno e o que ele respondeu. Eu já fiz algumas correções, mas eu vou aqui agora mostrar para vocês onde eu parei para a gente dar sequência à correção. Aí eu vou clicando aqui, a cada vez que eu clico vai aparecendo, né, a avaliação de um aluno. Observe que teve um aluno que não colocou o nome. Aí eu coloquei sem nome, o feedback individual. Mas vamos lá, porque aqui eu estou selecionando aonde eu não corrigi ainda as questões abertas para mostrar para vocês como analisar ou como eu analiso uma questão aberta e pontuo e coloco o feedback para o aluno. Vamos aqui. Observe que a cada vez que eu clico, eu já estou passando aqui a avaliação do aluno. Aí aparece a avaliação toda que eu já fiz. Vamos lá. Lembrando que essa questão aqui eu não corrigi ainda. O resultado parcial que o aluno tem é de 61 dos 100 pontos. Falta corrigir a questão aberta. Aí eu vou ver aqui a questão aberta elaborada. Eu trabalhei numa questão objetiva, essa tirinha de Mafalda, interessantíssima essa tira. Vocês sabem que as tiras de Mafalda exigem uma análise mais cuidadosa, porque o autor, né, que o produtor, ele teve essa intenção de fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre a realidade. Olha só, Mafalda dizendo: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também, o amigo dele respondendo. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Aí o amigo responde: para que tudo isso? Era só escondê-los. Tem gente que pensa dessa forma, né? Claro que no sentido figurado. E a partir disso tem uma questão de marcar. O aluno marcou, ele até acertou, né? Que na tirinha abaixo o sentido do conotativo figurado é utilizado para manifestar o sentimento da personagem no segundo quadro, né? Fico com o coração apertado, está no sentido figurado. O aluno conseguiu analisar bem as alternativas e marcou a correta. Mas vamos lá, a questão aberta, que não foi corrigida ainda, por isso que não existe pontuação nenhuma. E vale ponto, vale 10 pontos. A respeito da questão anterior, qual a sua opinião para diminuir a pobreza na sociedade? Você acha que esconder os pobres seria uma boa solução? Ou apenas dar comida, casa e etc.? Escreva um comentário explicando sua opinião. Mínimo 5 linhas. Eu gosto de estabelecer o número de linhas, né, gente? Porque vocês sabem que tem alguns alunos, se for para responder alguma pergunta, ele bota uma linha só. Como aqui é um aluno de 8º, 9º ano, exige-se, né, e que ele expresse mais, né, escreva, digite o que ele pensa sobre a pergunta. E aqui, gente, nós temos um grande desafio, porque o aluno muitas vezes ele vem para a avaliação com essa ideia que pode responder, digitar
como se estivesse falando com a gente, né? Como se fosse um texto falado. E aqui é um texto escrito. Aí falta ainda essa compreensão que quando é um texto escrito, ele tem que dar a resposta completa. E aí ele dá uma resposta incompleta. Observe que ele começa com um não. Ele poderia falar, né? Na minha opinião, esconder os pobres não seria uma boa solução. Era para começar o texto assim, mas não começou. Mas tudo bem. A gente tem que avaliar o que o aluno escreveu, analisar e pontuar. Mas vamos aqui analisar mesmo. Não, esconder os pobres não seria uma boa solução. A melhor solução é o investimento na infraestrutura, melhoria na economia, no mercado de trabalho e na remuneração, em especial dos mais pobres. De certa forma, ele tentou, né, dar uma resposta completa. Gente, aí vamos avaliar se ele respondeu as perguntas. Claro que ele respondeu a primeira pergunta, né? Ele se posiciona em relação ao tema, ele começa a argumentar, só que faltou algo mais para argumentar, né? Fica parecendo que é um texto assim que já é uma coisa já pronta e acabada. Faltou o posicionamento crítico, né? Que é a resposta que exige do aluno que não basta apenas dar comida realmente em casa. É preciso criar condições para que a pessoa tenha a sua dignidade própria através de trabalho, de condições melhores. E aí a solução é o quê? É ter uma escola boa, né? Porque aí ele vai ter uma certa autonomia e independência. É o que mais se procura, né? A melhor forma não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu acho que essa frase cabe bem aqui nessa análise crítica dessa questão. Mas vamos lá. Temos que pontuar, temos que avaliar. E aí nós vamos dar o feedback. O comentário, a meu ver, não tá tão ruim, né? Ele foi bom, porque ele coloca, né, a questão do trabalho, né, que é importante, né, que através do trabalho se conquista, né, para não depender de políticas públicas assistencialistas. Claro que eu estou usando aqui uma linguagem mais culta, formal, né? Mas ele tentou expressar um pouco essa posição, né? Então eu posso colocar aqui, bom comentário. Esse feedback é importante para ele perceber que você fez a correção da pergunta feita, né, da questão. E aí nós vamos atribuir nota, né? No meu caso aqui, eu posso colocar, a meu ver, nota 6, porque faltou explicar mais um pouco, né? Dar detalhes melhor. A cada alteração que você faz, você vai salvando aqui. Ele pede para salvar. Quando você salva, retorna para o início. A pontuação dele muda porque está somando a pontuação antiga com essa pontuação 6 que você atribuiu. Lembrando, gente, que eu não estou sendo muito severo com o aluno porque nós estamos no início da unidade. O contato ainda foi pouco, né? Para aprimorar a escrita dele e ele também saber a maneira que o professor geralmente trabalha a correção de uma questão aberta. Porque muitas vezes o aluno não sabe. Ele acha que qualquer forma de responder está bom. Vamos aqui a uma outra questão aberta. Explique com suas palavras o sentido conotativo do provérbio a seguir. Quem não tem cão, caça com gato. Bem, gente, ele tem que explicar, né, o sentido conotativo, comparativo, figurado da frase. E a resposta que a pessoa deu foi sentido conotativo. Gente, não explicou. Aí, nesse caso, eu tenho que adicionar o feedback. Eu seleciono aqui, lembrando que isso aqui é um texto que aparece quando o aluno vai enviar a resposta para mostrar para ele que vai ser corrigido depois. Eu vou apagar e agora eu vou colocar o meu feedback, lógico, e agora é o feedback mesmo. Aí eu vou colocar assim, faltou explicar o provérbio. Eu sei que o provérbio está no sentido conotativo, mas qual é o sentido mesmo? E aí eu salvo. Nesse caso aqui, eu não tenho outra opção do que colocar nota 0. Porque simplesmente essa frase aqui não tem como aproveitar nada. Então, gente, a partir disso eu vou salvando. Observem bem que a nota vai ficar a mesma porque ele não acertou a questão. Gente, olha só. Aqui vocês estão observando que é uma forma de nós trabalharmos com o aluno com as questões objetivas usando o Google Formulários. E também questão aberta. Se caso essa aluna tivesse tirado 30 pontos ou 20 pontos, eu colocaria aqui no feedback
Nesse caso, eu colocaria assim, ó, leia mais, ou leia com atenção e estude mais. E aí salvava. Porque a pontuação não foi boa. E é um alerta para o aluno, para ele estar, né, bem esperto nas próximas atividades. Se o aluno tivesse tirado aqui 80, mais de 80 pontos, eu colocaria também no feedback assim, adicionar feedback individual, após o nome. Muito bem, continue estudando. E aí eu salvava. Aqui, como não digitei nada, eu volto, né, sem colocar. Como aqui está no regular, eu não vou colocar nenhum feedback abaixo do nome. Observe que onde tem resposta aberta, tem aqui, ó, adicionar feedback individual. Lembrando que aqui o nome completo vale 0. Então você não atribui nota nenhuma porque não vale nota, né? Tanto que não foi corrigido pelo sistema. Gente, após fazer isso, tem outra opção aqui. Quer dizer, cada questão você vai avaliando até chegar ao número 25. Nós podemos imprimir essa avaliação com as respostas do aluno ou salvar em PDF. É só clicar na opção imprimir, o ícone está aqui, e aí vai preparar o documento como se fosse uma impressão. Só que nós não vamos salvar, imprimir, nós vamos salvar como PDF, com uma cópia do arquivo com as respostas do aluno. E aqui aparece já o arquivo, né? Pronto para impressão e também pronto para ser salvo em formato PDF, que é o tipo de documento que a internet mais utiliza, que é mais leve, né? E aí eu clico aqui, ó, na opção baixar o arquivo. Esse íconezinho, né, que tem um sinalzinho de baixar. E aí ele vai pedir para indicar no meu armazenamento onde eu vou salvar. Eu vou salvar aqui em documentos. Eu poderia até criar uma pasta, mas vamos, né? Aí eu criei uma pasta, tá vendo? Eu criei uma pasta, né? Avaliações. Oitavo e nono. Você pode criar uma pasta se quiser. Então, ao criar a pasta, né? Avaliações. A gente clica aqui e manda salvar. Pronto. Salvei o arquivo da avaliação do aluno, que eu posso enviar para o e-mail dele, né, ou para o Zap, né? Para que ele tenha acesso a uma cópia do arquivo. Claro que o ideal, gente, eu aconselho a vocês, por exemplo, a coletarem os e-mails, porque quando você terminar toda a correção, você basta clicar em liberar a pontuação e pronto. Aí ele vai automaticamente, por meio do e-mail dele, acessar a avaliação e também baixar o arquivo em PDF automaticamente. É mais prático. Mas como alguns alunos ainda não estão familiarizados com, né, esses recursos, em alguns casos eu salvo a avaliação e depois envio para o WhatsApp ou então para o e-mail. Então, gente, é isso que eu quero colocar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. É um recurso importante. Nós estamos aí utilizando a internet e a tecnologia ao nosso favor. Um abraço a todos e um bom trabalho.